lá! Na aula de hoje, você vai aprender a cadastrar uma tabela orçamentária no Sigo ERP e importar os itens que a compõem. Neste momento, através do Sigo Bases Orçamentárias, o Sigo ERP já possui algumas tabelas orçamentárias disponíveis, que são as tabelas SINAP, CINFRA, Cicro, AGTOP, CIURB, CETOP e ORCE. Porém, caso você precise de alguma composição que não pertença a essas tabelas, ou que você queira cadastrar suas composições próprias, o Sigo também te oferece ferramentas para facilitar esse cadastro. Para fazer o cadastro dessas composições, primeiramente, precisamos esclarecer para você que no Sigo, as composições são chamadas de serviços. Desse modo, é possível cadastrar serviços não compostos ou composições de preço unitário, semelhantes às existentes na tabela SINAP. Esse cadastro pode ser feito de forma manual ou por importação. Para cadastrar por importação, primeiramente você deverá cadastrar a tabela orçamentária onde esses itens deverão ser salvos. Para isso, você deverá ir em Sistema, Configurações, Tabela Orçamentária. Nesta página estarão sendo listadas todas as tabelas orçamentárias que estiverem disponíveis em seu sistema Sigo ERP naquele exato momento. Para cadastrar uma nova tabela orçamentária, você deverá clicar no botão disponível do lado direito da tela para que seja aberta essa janela. No campo Nome, você deverá preencher o nome da tabela orçamentária que deseja cadastrar. No campo Código, você deverá preencher um código que deseja dar a essa tabela. E no campo Observação, caso tenha alguma observação sobre essa tabela, você poderá preencher. Caso não tenha, poderá deixar vazio, pois esse campo é opcional. Após preencher as informações, basta clicar no botão Cadastrar para que a sua tabela orçamentária seja cadastrada. Pronto, tabela orçamentária cadastrada com sucesso. Após a tabela orçamentária estar cadastrada, para importar as composições para a mesma, você deverá clicar no primeiro botão disponível na lateral direita da página para baixar a planilha modelo de importação. Ao chegar nessa tela, clique no ícone do Excel para baixar a planilha modelo. Em seguida, clique nesse botão, baixar o Excel modelo de importação. Essa é a nossa planilha modelo de importação de tabela orçamentária. Observe que o preenchimento da mesma é bem simples. Na coluna A, se deverá preencher com o tipo do item que deseja cadastrar. Observe que nessa planilha você poderá preencher serviços do tipo composição de preço unitário, como também serviço simples, assim como insumos, tais como materiais, equipamentos ou mão de obra. Para preencher uma composição de preço unitário, você deverá preencher conforme você está sendo mostrado da linha 2 até a linha 9. Observe que a linha 2 está dizendo as informações da composição que está sendo cadastrada. Veja que na coluna A está preenchida com o tipo do item, na coluna B, nesse caso, deverá estar vazia, na coluna C está preenchido com o código dessa composição, na coluna D, o nome da composição, na coluna E, a unidade de medida dessa composição, coluna F e G, nesse caso, como é a composição, deverá estar vazia. E na coluna H, deverá ser preenchido com o valor total de uma unidade dessa composição, ou melhor dizendo, nesse caso, de 1 metro quadrado dessa composição, placa de obra em chapa de aço galvanizado. Nas linhas seguintes, vêm sendo listados todos os itens que fazem parte dessa composição. Nesse caso, observe que a coluna A estará vazia e os tipos dos itens deverão ser preenchidos na coluna B, de nome auxiliar. Observe que o primeiro e o segundo item são do tipo material, em seguida vem uma mão de obra, um equipamento e ainda tem alguns serviços. Em seguida, na coluna C, vem listando os códigos desses itens. Na coluna D, seus nomes. Na coluna E, a unidade de medidas de cada um desses itens. Na coluna F, o coeficiente, ou seja, a quantidade necessária de cada item para a montagem de 1 metro quadrado dessa composição, placa de obra e chapa de aço galvanizado. Na coluna G, está preenchido com o valor unitário de cada um desses itens e na coluna H está preenchido com o valor final de cada um desses itens, obtido a partir da multiplicação do coeficiente
vezes o preço unitário, preenchido nas colunas S e G. Desse modo, você conseguiu cadastrar as informações de uma composição. Observe que da linha 10 até a linha 12, estão sendo cadastrados na linha 10 um item do tipo material, e nas linhas 11 e 12 estão sendo cadastrados itens do tipo serviço, que nesse caso são serviços simples, ou seja, sem composição. Observe que aqui estão seus códigos e seus nomes, suas unidades de medida e com o valor final de uma unidade. Já na linha 13, novamente, está sendo cadastrada uma composição de preço unitário, que nesse caso contém apenas um item. Observe que vem o preenchimento. É preenchido novamente a coluna A, a coluna C, coluna D e coluna H da primeira linha. E logo a seguir, onde vem sendo listado o item que faz parte da composição, o preenchimento começa a partir da coluna B, com o tipo do item, o seu código, o nome do item, a unidade de medida, o coeficiente, o valor unitário, o valor final desse item que está sendo cadastrado. Observe que, logo em seguida, sendo cadastrado uma mão de obra que não faz parte da composição. Por esse motivo, ela está sendo preenchida a partir da coluna A. Não sei se você percebeu, mas observe o seguinte: sempre que você for cadastrar um item que não faz parte de uma composição, basta que você preencha a coluna A, tipo, a coluna C, código, a coluna D, com nome, a coluna E, unidade de medida, e logo após, somente a coluna H, valor final de uma unidade desses itens, ou seja, uma unidade de medida de cada um desses itens. Após preencher essa planilha, basta clicar no botão Salvar, pois ela já estará no formato correto para você fazer sua importação. Caso deseje alterar o nome da sua tabela, basta clicar em Arquivo Salvar Como, escolher o novo nome que deseja para o arquivo, mas sempre tomando o devido cuidado de não alterar o tipo, pois esse é o tipo correto que deverá ser utilizado para a importação da planilha, parte de trabalho do Excel 97/2003. Após salvar sua planilha, você deverá voltar à mesma página onde você baixou essa planilha modelo, ou seja, em Sistema, Configurações, Tabela Orçamentária, clicar neste botão, ou ainda, na página inicial do Sigo ERP, através da aba Importações, opção Tabela Orçamentária, Cadastro de Tabela Orçamentária. Ao clicar naquele link, você também será conduzido a essa mesma página para que possa clicar neste botão. Chegando nessa página, clique no botão Escolher Arquivo para selecionar a planilha que você acabou de preencher. Em seguida, clique no botão Enviar Arquivo Excel. Será mostrada essa planilha de que o Sigo está carregando as informações da sua planilha. Em seguida, as informações da sua planilha serão listadas na tela do Sigo, para que você possa, se necessário, fazer alguma correção. Veja que aqui serão listadas todas as informações que estão na sua planilha. Nessa página, você ainda tem a possibilidade de alterar o tipo do item, de alterar o código, alterar o nome, alterar a unidade de medida do item, assim como vincular o item que está na sua planilha a um item que já esteja cadastrado em alguma outra tabela orçamentária do Sigo, como, por exemplo, esse material. Caso você queira cadastrá-lo novamente nessa nova tabela orçamentária, você deverá mantê-lo assim. Mas, caso o item já esteja cadastrado e você não queira cadastrá-lo novamente, queira utilizar o mesmo já existente em uma outra tabela orçamentária, basta clicar neste botão Vincular em Suma Existente para que seja aberta essa janela, onde você deverá clicar nesse campo e digitar o código do item para que ele seja buscado. Veja que nesse caso, aqui está aquele item. Veja que o item já apareceu aqui, eles pertencem à tabela SINAP. Desse modo, eu vou utilizar o que está na tabela SINAP, não vou cadastrá-lo novamente na minha tabela exemplo. Então, após preencher e ele aparecer aqui na página, basta clicar nesse botão Vincular. Observe a mensagem, Insumo vinculado com sucesso. Observe que agora, à esquerda daquele item, não aparece mais aquele botão de mais, de vincular em insumo existente. Ora, o ícone é diferente, e ao clicar nesse ícone,
Novamente, ele abre a janela me mostrando de que se trata o ícone e a tabela orçamentária onde esse ícone está salvo. Da mesma forma que eu fiz com o item do tipo material, eu poderia fazer o mesmo com o item mão de obra, com o item do tipo equipamento, assim como o item do tipo serviço, como, por exemplo, o carpinteiro de formas com encargos complementares. Se eu quisesse, eu poderia utilizá-lo da Sinap. Para isso, bastaria clicar aqui, digitar o código do item e selecioná-lo. Observe que o Sigo buscou a composição carpinteiro de formas com encargos complementares da tabela orçamentária Sinap. Para vincular esse item à minha composição, basta clicar no botão vincular. Pronto, estou vinculado com sucesso. E aqui está. Após eu verificar que tudo está correto para eu fazer a importação dos dados para a minha tabela orçamentária, basta selecionar todos clicando nesse ícone localizado à esquerda da página. Em seguida, clicar no botão Inserir dados selecionados no sistema. Após clicar naquele botão, será aberta essa janela de inserção de dados da planilha, mostrando um resumo das informações que serão cadastradas. Observe que aqui vem listando quantos itens serão inseridos e quantos serão atualizados. E aqui na lateral direita ainda vem uma explicação dizendo caso o item a ser inserido já exista, ele será apenas atualizado. E caso o item auxiliar da composição não exista, ele será inserido na tabela com o item. Clicando nessa opção Tabela de Dados, também serão abertas as informações da minha planilha. Observe que, na coluna Operação, vem dizendo o tipo de ação que será executada com cada um desses itens. Essa coluna poderá ser preenchida com a palavra Inserção ou Atualização, caso o item já esteja cadastrado na tabela orçamentária que você está cadastrando. Para completar a importação, basta clicar no botão Inserir. Ao clicar no botão Inserir, será carregada essa página e essa linha indicando que as suas informações estão sendo cadastradas no sistema. Após aparecer a mensagem dizendo que seu arquivo foi importado com sucesso, na parte inferior da tela serão mostradas informações sobre a quantidade de itens de cada tipo que foram inseridos ou atualizados. Observe materiais, mãos de obra, equipamentos e serviços. Caso a planilha que você está enviando para a tabela orçamentária possua mais de 100 linhas para serem importadas, após importar as primeiras 100 linhas, você deverá clicar nesse botão para voltar para a página de atualização. Assim, nesta página estarão mostradas as outras informações da planilha que ainda não foram importadas e você deverá novamente selecionar e importar as novas informações até que todas as informações da sua planilha sejam importadas para o Sigo. Após todas serem importadas, para você consultar a quantidade de informações que estão na nova tabela orçamentária importada, basta clicar no botão Consultar tabelas orçamentárias, é que novamente você seja conduzido a essa página onde está a tabela orçamentária que você acabou de cadastrar. E aqui serão listadas a quantidade de mãos de obra, de materiais, de equipamentos e serviços que agora estão nessa tabela. Para visualizar quais são esses itens, você deverá ir na página de consultas de cada um deles. Por exemplo, para consultar mãos de obra, você deverá ir em Sistema, Mão de obra, consultar. Materiais, sistema, material, consultar. Chegando na página, você deverá ir ao campo Tabela Orçamentária, selecionar a tabela orçamentária onde você acabou de cadastrar os itens. E aqui na parte inferior da tela serão listados os itens que você acabou de cadastrar. Esse tipo de consulta deverá ser utilizado para cada um daqueles tipos de item. Após os itens estarem cadastrados no Sigo, você poderá utilizá-los facilmente nos orçamentos das suas obras, nas suas requisições de materiais, como você preferir. Então, viu como é fácil cadastrar uma tabela orçamentária e importar os itens que a compõem no Sigo ERP? Mas caso você tenha alguma dúvida, não se preocupe. Entre em contato com a nossa equipe de suporte através do WhatsApp, pois estaremos à disposição para atendê-lo. Até a próxima aula!